ao Mesa Marcial, que é uma parceria entre a Conexão Marcial e a Sabato Jiu-Jitsu. E hoje temos a honra e o prazer de receber uma lenda aí do Jiu-Jitsu, um dos principais comentaristas da Premier Combate, o mestre Carlos Barreto, mais conhecido como Carlão Barreto. Carlão, é uma honra ter você aqui com a gente, participando aqui com a gente. E temos também a participação do mestre Luciano Sabato, professor de Jiu-Jitsu, e Rodrigo Jarola, Obrigado, Fábio. do Conexão Marcial. Carlão, mais uma vez, é uma grande honra ter você por aqui. E a gente queria começar pelo início, né? Eu queria saber se você pode compartilhar com a gente como que foi seu início no jiu-jitsu, como que foi essa paixão aí, né? Quando você começou, porque você bebeu da fonte, né? Vamos dizer assim, né? Você teve aí a linha de frente aí do Carson, né? Do mestre Carson Gracie. Como é que foi o início? Bom, antes de mais nada, foi um prazer estar aqui participando dessa mesa marcial, batendo esse papo com vocês. É um prazer. Comecei no Carson meio que por acaso, para falar a verdade, né? Eu, na verdade, nessa época, eu era jovem e praticava boxe tailandês. E antes de fazer jiu-jitsu, eu fui para o boxe tailandês, que hoje é conhecido como Muay Thai, né? Na época, a gente não falava Muay Thai, era boxe tailandês, como assim era conhecido. Eu comecei logo pouco tempo depois que o mestre Nélio Naja introduziu o boxe tailandês no Brasil. E a Academia Naja foi aberta pelo mestre Flávio Molina e mestre Narani, e logo posteriormente o mestre Luiz Alves. E logo depois, acho que cerca de 2, 3 anos depois da academia ter aberto, que meus amigos começaram a treinar boxe holandês e eu fui ingressar no boxe holandês. É mais ou menos isso, talvez eu esteja errando 1 ou 2 anos aí nessa minha conta, mas já fazem muitos anos, a idade já, muita pancada na cabeça que eu levei, eu já esqueço algumas coisas. Mas é mais ou menos isso, década de 80. Então, eu fiz primeiro boxe holandês e, para mim, o jiu-jitsu naquela época era algo distante. E eu já tinha ouvido falar da família Gracie, né? A família Gracie e tal, até mesmo porque eu morava em Botafogo e a academia deles era em Botafogo, no Colégio Padre Antônio Vieira. Eu ouvia falar de Gracie, mas nada bem distante. O que eu ouvia, para falar a verdade, desde que eu comecei a fazer boxe holandês, era mal. Eu ouvia falar muito mal do jiu-jitsu. Por quê? Eu não sei se vocês recordam, houve uma invasão do jiu-jitsu na Academia Naja, a famosa invasão do jiu-jitsu na Academia Naja. Quando começou, foi a partir dali que começou a rivalidade com o boxe holandês, posteriormente com a luta livre, pois muitos integrantes do boxe holandês depois começaram a fazer luta livre, até mesmo para ganhar conhecimento técnico para enfrentar os caras do jiu-jitsu. Então, ali começou a rivalidade, naquela invasão que o Hollis, né, o mestre Hollis invadiu a Naja, e buscando querer lutar com Molina, enfim, aquilo que muita gente já leu, né, já se informou. Eu fazia parte da Academia Naja pouco tempo depois do ocorrido. Então, o que eu via em relação ao jiu-jitsu não era positivo. Era que era um bando de playboy que invadia a academia e tal. E aquilo ficou na minha cabeça durante um tempo. Um amigo meu, de convívio social, né, de jogar bola, tal, amigo, começou a fazer jiu-jitsu, né? Começou a praticar o jiu-jitsu. E falava do jiu-jitsu, mas a gente sempre brincava com ele que era luta de frescão, porque ele fica se agarrando, aquela coisa, pô, meu irmão, ficar se agarrando com o homem e tal. Então, isso era algo que o pessoal mais antigo falava muito. Hoje não, né? O jiu-jitsu popularizou muito, mas no passado, você falava de luta, você pensava em lutas em pé, no caso do karatê, pensava em capoeira e o judô, né? Mas nunca no jiu-jitsu, você pensava como luta para alguém praticar. Era um grupo muito reduzido que praticava jiu-jitsu, muito reduzido, né? E era uma luta extremamente elitizada, por conta do kimono, enfim. Então, esse amigo meu era um pouco mais abastado, ele treinava jiu-jitsu, a gente tinha uma relação saudável. Ele falava do jiu-jitsu, mas comecei a deixar para lá. Esquecia ele, e a maior parte da turma treinava boxe holandês. Então, o boxe holandês era moda. Cara, mas o tempo foi passando e num dia eu conheci uma pessoa que treinava jiu-jitsu também, e achei o cara muito bacana, muito simpático.
aquilo quebrou um pouco minha... É engraçado como é que você faz preconceitos, né? Você recebe informações e, a partir de informações que te dão, você cria um conceito sobre algo. E o que eu só recebia do pessoal do boxe tailandês era algo negativo em relação ao jiu-jitsu, até mesmo porque, até com razão, de certa forma, pelo ocorrido lá na Academia Nage. Quando eu conheci essa pessoa, esse rapaz que treinava jiu-jitsu, já era um competidor de jiu-jitsu, sempre solícito, muito educado e tal, eu achei aquilo interessante. Quebrou aquela imagem que eu tinha de lutador de jiu-jitsu, que era arruaceiro, brigão, né? E apesar que o meu amigo praticava jiu-jitsu, mas ele era um praticante faixa branca ainda, então você não tem, o faixa branca ainda não tem aquela característica do lutador, né? Ainda está em formação, em aprendizado, entendimento, uma outra visão. Um cara graduado é que você tem uma visão real do que é aquela modalidade, né? Pelo menos você pressupõe que tem. E assim foi. Eu quebrou um pouco aquela minha imagem. Coincidentemente, um amigo meu de colégio, eu encontrei com ele, já não fazia mais parte do mesmo colégio, nos encontramos na rua. E ele falou que estava fazendo jiu-jitsu. Ele falou, o que você está fazendo? Tal, tal. Eu faço boxador, já faço jiu-jitsu. Eu falei, pô, você faz jiu-jitsu? Faço. Pô, é muito legal, cara, é muito maneiro. Pô, tu vai gostar, faz com essas pernas grandes aí. Tu vai se amarrar. Eu falei, pô, será? Tal, porque aquilo foi na minha cabeça. Ele me convidou para ir na academia dele. Pô, vou na minha academia. A minha academia é Carson Grace. Aí eu falei, ah, tá, legal, tal. Só que, pô, cara, na minha cabeça, Grace, brother, pô, Carson Grace, Rickson Grace, Roller Grace, tudo a mesma coisa. O cara que não tem conhecimento, tudo a mesma coisa, é Grace, né? E aí, eu lembrei dessa academia, da academia Padre Antônio Vieira, né, que era ao lado, era próximo à minha casa. Eu estudei no Colégio Pedro II, com Antônio Vieira, é o lado do Pedro II, no Maitá, no Botafogo, ao lado, assim. Então eu sabia onde que era. Aí eu fui lá, né? Fui lá curiosamente ver esse negócio de jiu-jitsu, foi na minha cabeça. Já era uma atração ali inconsciente pela arte. E eu fui lá, cara. Cheguei lá, cara, fui muito bem recebido pelo Royler. Lembro bem esse dia, o Royler me recebeu muito bem. O Holker veio em seguida, quando eles me apresentaram ao grande mestre Hélio Gracie. Aí o mestre Hélio Gracie, você tá aí, assiste a aula aí e tal. E assisti uma aula. Só que ao acabar a aula, achei muito interessante, achei aquilo meio confuso, não entendi muito do que estava acontecendo. Era bem diferente da luta em pé, né? Obviamente. Então, se você tem uma visão ainda limitada da arte marcial, você vê o jiu-jitsu você pratica uma modalidade em pé, seja um boxe holandês, taekwondo, karatê, e olha o jiu-jitsu, você não entende bolhufas. Até o leigo em competição fica... Né? O cara que não entende, que não vive a arte, não entende nada da competição. Se falar que entende é mentira, não entende, porque é muito complexo. Ao mesmo tempo que a simplicidade, né, porque o jiu-jitsu é uma luta progressiva, é início, meio e fim, ela é complexa pela movimentação, pela plasticidade, movimentação, atleticismo, biomecânica em si. E aí eu fui lá assistir a aula, mas ao final da aula eu perguntei o valor, cara, era surreal. Para mim, a realidade era surreal. Entendeu? Não haveria condições de pagar. Era 3 vezes mais, algo assim, mais ou menos, do que eu pagava no boxe holandês. Eu não podia fazer isso com meus pais, que não tinham condições financeiras. Meus pais dedicavam a vida dele ao trabalho e dar estudo para a gente. Se fosse para um curso, talvez meus pais pudessem vender alguma coisa para eu fazer, mas para fazer jiu-jitsu, obviamente, isso não aconteceria. E aí eu tirei da minha caixinha aquilo e voltei para minha vida normal, quando um belo dia eu encontro novamente aquele meu amigo que estava fazendo no carro, perguntou, pô, tu não foi lá, tu levou fé? Eu falei, não, cara, eu fui lá. Foi lá onde? Aí ele falei que foi na Grace. Não, você foi na Academia Grace. Grace Maitá, você tem que ir no Carson Grace, é onde eu treino, tu vai adorar, vai lá. E aí me deu o endereço e eu fui. Peguei minha bicicletinha, atravessei o túnel velho, porque em Copacabana, pô, cheguei lá, botei a bicicletinha, subi lá na Figueiredo Magalhães com Silva Castro, a famosa Carson Grace. Eu lembro bem que eram dois tatames, né? Eram 2 salas, uma sala que os graduados e a sala dos iniciantes. Entrei na sala, quando eu estou entrando assim, procurando se é meu amigo, estava o pessoal saindo para lá e para cá de kimono, aquele kimono bacana, né? Naquela época, aquele cheiro maneiro. Aí eu perguntei pro cara assim, pô, eu queria falar com o Tetel. Aí ele falou assim, pô, não sei quem é não. A outro, não, ele não tá aqui hoje não, ele tem outro horário. Aí eu falei, tá bom. E entrei, e senta aí, para ver a aula. Aí tava começando uma aula lá, fiquei lá sentado olhando a aula.
de repente, você está ao meu lado uma pessoa e fala assim para mim, tudo bem? Como é que é o seu nome? Perguntou meu nome, e eu falei meu nome, ele falou assim, pô, legal, já treinou jiu-jitsu? Não, nunca treinei. Quer treinar? Eu falei, pô, não tenho kimono, né? A primeira coisa que você faz num terreno desconhecido, o ser humano é recuar, né? Dificilmente você se joga no desconhecido, né? Você fica meio que receoso. Ainda mais eu que tinha uma história pregressa. Lembra que eu era do boxe holandês, o boxe holandês tinha uma rivalidade com o jiu-jitsu. Então, por mais que eu não fizesse parte daquela rivalidade, eu praticante. Então, na minha cabecinha, né, era de jovem, vou apanhar aqui, mas eu fui que eu estava tão. Havia uma atração inconsciente tão grande que eu fui lá. Né? Até mesmo porque meu amigo vendeu muito bem o jiu-jitsu. Ele vendeu muito bem. Isso é uma característica do cara do jiu-jitsu. O praticante vende muito jiu-jitsu. É um vendedor do jiu-jitsu. O professor pode fazer divulgar a academia dele, ele pode fazer marketing, ele pode fazer tudo. Mas quando ele tem alunos fiéis, esses alunos viram vendedores do jiu-jitsu. Os alunos falam que a transformação, que aquilo aconteceu na vida dele, e com tanto entusiasmo que o cara que está ali, eu quero isso para mim, pô. Eu quero essa maravilha. Mestre, deixa eu te perguntar uma coisa só para não perder. Qual era a idade do mestre nessa época? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Eu comecei boxe com 15 até 17, parei, 18 anos. E aí eu fui lá e sentei, essa pessoa começou a falar comigo, perguntar, você vai fazer o kimono? Daqui a pouco ele fala assim, fulano, parou de treinar? Parei. Me dá teu kimono aqui. Aí o cara, pô, aí na hora eu falei assim, esse cara não vai me dar aqui esse kimono sujo, suado, né? Cara, pra usar, né, irmão? Isso não tá acontecendo comigo, eu vou embora. Saída pela direita, não dava para sair porque só tinha uma entrada, onde é que eu vou correr aqui? Aí eu fiquei sem graça, para falar a verdade, confessando para vocês, eu fiquei sem graça, cara, de falar que não queria usar aquele, pô, pelo amor de Deus, imagina. Aí eu fui lá no vestiário, botei aquele kimono limpo, suado e fiz uma aula. Fiz a primeira aula de jiu-jitsu. E aí, cara, eu me encantei com aquilo, achei aquilo demais, aquilo maravilhoso, completamente diferente do que eu podia imaginar. E olha que era a primeira aula. Mas uma coisa eu aprendi ali, depois eu vou falar sobre isso um pouquinho quando eu concluir a história. E aí, acabou a aula, eu botei o kimono, eu dobrei o kimono, botei assim o kimono em cima da cadeira, e o cara que me emprestou, obrigado, aqui tá seu kimono. Ah, tá tranquilo, irmão, bota aí, vou jogar o kimono na mochila. E eu fui saindo, né? Pô, assim. E aí, aquela pessoa que veio falar comigo falou assim, ô Carlos Eduardo. Aí eu virei, e aí, gostou da aula? Eu falei, pô, gostei, achei muito legal, bem diferente e tal. E aí, vamos fazer parte da equipe? Eu falei, pô, mas eu acho que é caro, porque na minha concepção tinha um valor lá da Grace Humanitá. Eu não posso, eu vim aqui procurar um amigo meu, vai falar com ele e tal. Não. Mas você pratica algum esporte? Ah, eu já pratiquei boxe holandês. Ah, praticou. Valeu. Eu falei, agora que eu vou apanhar. Agora que eu vou apanhar, falei. Mas aí eu falei assim, pô, quanto você pagava lá? Aí eu falei o valor. Aí ele falou assim, não tem problema. Vai ser o valor que você vai pagar aqui. Aquilo eu tomei um choque, né? De repente, vem um cara por trás assim e grita, ô garçom, vem cá ver a minha posição. O cara tá teimando comigo aqui. Aí eu fiquei assim, meio assustado. Eu tava falando esse tempo todo com o Carson Gracie e eu não sabia. Então, ali eu tive duas lições de professor. Primeira lição que o professor tem que ter ao receber o aluno na sua academia. Perguntar o nome dele e não esquecer esse nome. Segunda lição, nunca deixe o aluno ficar tímido na sua academia. Incorpore ele rapidamente ao ambiente. O que ele fez? Ele fez o cara tirar o kimono para me dar. Então, me criou uma relação minha com outro cara, que eu mal conhecia. Eu fui obrigado a falar com outro cara e haver uma relação ali. Já me coloca no ambiente. Terceira lição que eu aprendi. Ele rapidamente, numa negativa, ele transformou numa afirmação. Porque quando ele bateu, ele me quebrou na pergunta. Quando você pagava lá, ele já estava me induzindo a aceitar a treinar lá. Então, ali eu aprendi a fazer um primeiro marketing do professor, que o professor tem que entender e aprender quando recebe o seu primeiro aluno. Então, cara, aí conheci o Carson ali já criou uma empatia, e aí ele me convidou para fazer mais uma aula experimental, e assim eu fui, aí encontrei esse amigo meu, aí criei um ambiente,
E fui treinando, e conhecendo as pessoas, evoluindo, entendendo o jiu-jitsu de uma outra forma, ainda muito cru, ainda muito cheio de desejo. É aquela primeira paixão que a gente tem pelo jiu-jitsu, né? Quando a gente começa a entender um pouco, cria-se uma paixão incrível que você só fala naquilo, né? Quando eu voltei para o meu grupo, eu só falava no jiu-jitsu. Então, aquele amigo meu que fazia jiu-jitsu era uma coisa distante, ficávamos nós dois falando o tempo todo jiu-jitsu e o resto, pô, você só fala jiu-jitsu, pô, saco, sei o quê. E aí a gente só falava de jiu-jitsu, não falava mais de futebol, que era o nosso assunto, não falava mais de boxe holandês, não falava mais do Flamengo, só falava do jiu-jitsu o tempo todo. Então, ali que você começou a ter, o jiu-jitsu começou a entrar na minha vida. Infelizmente, eu parei tempo depois, porque eu tive que me focar no vestibular e também no trabalho. Eu não era de família abastada, eu precisava trabalhar e estudar, e eu parei um tempo, também eu tive uma pequena lesão e retornei depois. Quando eu retornei, aí sim, aí eu nunca mais parei de treinar jiu-jitsu, e aí sempre avante. Foi esse meu E aí início. mestre, você treinava o boxe tailandês ao mesmo tempo nessa época que você começou? Não, eu parei. Eu treinei boxe holandês 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos. E eu parei, eu estava parando o boxe holandês. Por que eu estava parando o boxe holandês? Vou explicar. Porque a gente treina boxe holandês muito para ir a jogo de futebol, ser organizado. E eu não era, a gente frequentava tal, amigo. Só que, cara, eu não estava encarando aquilo de uma forma positiva, entendeu? E aí eu comecei a questionar algumas coisas na minha atitude em relação ao próprio treinamento da luta. Por que e para que eu estava treinando o boxe holandês? Quando as respostas não foram aquelas que eu achei corretas, eu preferi parar um pouco para repensar minha cabeça. Foi nessa hora que o jiu-jitsu apareceu para mim. E aí depois que você parou os estudos e retornou para o jiu-jitsu, foi quando você começou realmente a se dedicar como atleta? Não, teve uma história. Eu voltei como praticante, na verdade voltei para o Carso, mas nessa época eu treinava em 2 horários, eu treinava de manhã cedo e treinava de tarde e noite, né? Eu treinava 2 vezes por dia, para ver o vício, o vício do negócio. Só que aí, cara, de manhã eu não podia mais por causa do trabalho eu, na verdade, eu estudava de manhã e não dava mais. Trabalhava à tarde e só podia fazer à noite. Eu estagiava à tarde, só podia fazer à noite. E à noite não me adaptei muito bem lá no Carso com o pessoal, porque o professor que me dava aula de manhã havia parado de dar aula e ia se dedicado a um outro trabalho. E o professor que me dava aula à tarde, que era o maior grupo, que era a maior galera, o pessoal que eu conhecia mesmo, ele tinha saído do Carso. Ele foi abrir o próprio caminho dele e o outro parou porque se desiludiu com o jiu-jitsu. Após uma luta, ele se desiludiu com o jiu-jitsu e foi se dedicar a uma outra profissão. E o professor à tarde, né, que era o Bolão, ele tinha saído do Carso e montar a academia, ia montar a academia dele, não tinha montado. E eu voltei para treinar em outro horário, não me adaptei muito, né, no outro professor. Naquela época, tem que entender o seguinte, hoje, nos últimos 10 anos, posso falar 10 anos, o jiu-jitsu mudou muito, né? O que aconteceu hoje? Os professores, pelo menos os professores mais conscientes, mais ligados no que está acontecendo, eles começaram a entender que há necessidade de metodologia no treinamento, metodologia na aula. Naquela época as coisas não tinha muita metodologia. O cara vinha, dava uma posição e aí deu porrada depois, uma posição e porrada, posição e porrada. E você era muito mais a sua dedicação ali, você mesmo buscar coisas novas, ou você ficava naquele ritmo na rede. O Bolão, você teve um aspecto que a aula dele era muito bem desenhada, né? A aula do Bolão era muito bem desenhada. Era uma particularidade dele, a aula dele é muito bem desenhada. Então, ele fazia um aquecimento já com luta, aí fazia treino específico, aí fazia não sei o quê. Então, isso, tanto que a turma dele era a maior turma que tinha dentro do quadro de horários do Carlos. O Carlos tinha vários professores trabalhando para ele. Era o maior número, molecada que via entre 16 e 20 anos. Tal. Era morar, assim, turma, muita gente porque ele tinha uma aula muito definida, né? Ele aprendeu isso meio que de forma empírica, né? Observando o Castro, observando um ou outro, ele aprendeu muito com o Peixotinho muito técnico, né? E aí, ele, pô, enfim, a aula dele era muito boa e eu senti falta daquilo. Ainda mais eu que estava sedento por aprendizado, estava começando a minha jornada.
isso te falta aquilo. E aí eu tava assim, jiu-jitsu, acho que passou o tempo, sei lá, perdi o gosto. Sabe que você começa a criar sempre as negativas, né? Infelizmente, o ser humano tem uma cabeça em que as coisas negativas elas entram mais fáceis do que as coisas positivas. Né? É uma coisa que o ser humano tem. Você começa, qualquer dificuldade, ela se torna um obstáculo muito grande e às vezes uma oportunidade fica pequena. Você coloca dificuldade na sua oportunidade. Enfim, o ser humano tem esse problema. Você tem que educar sua mente, ou educar sua visão do mundo para que você não deixe isso acontecer, para que você entenda que às vezes as derrotas são importantes para que você cresça, ou que as coisas negativas não podem dominar as coisas positivas. Enfim, aí eu falei, para mim e tal. Eu fui andando, cara. Tudo comigo é porque é muito Deus, assim, sabe? Eu sou cristão, creio em Deus, eu sou um homem de fé. Então, para mim, muito é Deus, cara, assim, ligando as pontas, porque são coisas inexplicáveis que vão acontecendo. Eu estava na rua, cara, pensando assim, acho que o jiu-jitsu é para mim. Daqui a pouco eu me deparo com um bolão na rua, entendeu? Eu nunca encontrava com ele. Aí, encontro com ele. E aí, cara, quanto tempo? Como é que você tá? E aí, tá treinando? Parou? Você parou de treinar? Eu falei, não, voltei agora, tá parado, voltei agora pro Carson, mas não tá gostando. E você só por quê? Aí, não, problemas lá, mas tá tudo bem e tal. Vou montar minha academia, vai ser aqui no Clube de Jiu-Jitsu Brasileiro. Vem aqui, quer ir na minha casa, nada, a gente tá dando só na minha casa. Fui na casa dele, encontrei todo mundo, né? Todo mundo que eu vi, que vocês estão aqui, que legal, tal. Aquele clima bacana, aquilo me reacendeu. No momento que eu tava down ali, achando que não ia, encontrei, tudo coisas assim, né? Muito rápidas, né? E aí eu vou treinar com vocês. Então vou treinar com vocês. Ele, mas eu não quero te tirar da academia lá, não. Não. Eu ia parar, pô. Deixa eu ir, deixa eu treinar com vocês. Não, tá bom. Aí foi. Foi aí sim. Aí eu comecei a treinar, me dedicar. Eu me fazia estágio, estudava tudo, mas eu me coordenava ali. Só que o jiu-jitsu cara, o jiu-jitsu começou a tomar conta da minha mente de uma forma incrível. Eu comecei a ficar viciado, né? O viciado do bem, né? E aí eu queria treinar toda hora. E aí foi uma sacada do bolão de observar que eu conseguia transmitir igualzinho que ele falava, né? Que eu tinha essa percepção, que isso aí é nato, né, brother? É nato, né, cara? Não é dizer que você é melhor ou pior que o outro. Cada um tem uma aptidão. E eu tinha a aptidão de observar, pegar e conseguir passar aquilo adiante, né? De não reter, né? Tem gente que consegue absorver, mas não consegue passar. Usa para si próprio. Eu não, eu consigo passar para o outro. Então, eu observava ele dando aula, eu fazia 2 vezes por dia de aula, pô. Aí eu puxava aquilo, aí ele observou que eu conseguia passar igual a ele, que eu não mudava o que ele passava, que eu não inventava nada, até mesmo não tinha recurso técnico para inventar. Eu era um transmissor do que ele falava, eu passava. Ele mostrou me botar para dar aula para os iniciantes. Chegava o aluno faixa branca, eu recebia. E eu dava as primeiras aulas. Isso você vai, cara, você vai praticando, você vai evoluindo, você vai ganhando confiança, e aí o aluno dá resposta, meu irmão, aprendi rapidinho. Aí, cara, ele falou assim, cara, minhas aulas particulares, eu preciso do boneco, né? Nas aulas particulares, vem comigo, eu te dou tanto de dinheiro. Aí eu comecei a fazer aula particular, ele dava aula particular e eu era o boneco. E aí cara, aula particular é bom pra caramba, que você aprende o que você não aprende em um mês, aprende em 2 aulas particulares, né, cara? O cara tá ali contigo direto, aí eu comecei o cara fazia em mim, eu observava, Quando eu vi, cara, eu comecei. Aí foi um mérito meu, não posso negar isso. Eu tinha uns amigos, uns grupos de amigos meus que queriam treinar em um outro horário. Eu falei assim, cara, eu tenho só um intervalo aqui que eu almoço. Eu posso não almoçar para a gente treinar em tal horário. O que a gente vai fazer? Aí é o seguinte, cara, eu vou comer. Aí eu mãe, me dá marmita. Aí eu morava com meus pais, marmita, comia correndo. Às vezes, cara, nem comia. A gente tinha 40 minutos de treino. Todo mundo conseguia se encaixar no horário. Era 2 da tarde. Todo mundo conseguia se encaixar no horário. Todo mundo vinha assim, uns 6 caras, azul e roxo. E aí, o que a gente fazia? Fazia rodízio de posição. Então, cada treino, eram 2 vezes por semana, cada treino, 2 eram professores. Aí, vinha 2, dava posição, uma guarda e passagem. Aí, no outro 2 guarda e passagem.
Cara, a gente faz... Meu irmão, isso me fez evoluir assustadoramente. Porque eu dava aula, eu treinava e ainda fazia esse treino específico. Então, meu nível de... Porque é o seguinte, o que eu pensava, respondendo também dentro da sua pergunta sobre a minha idade, eu observei que eu era mais velho do que todo mundo. Que todo mundo, na mesma faixa que eu estava, tinha 2 anos mais novo do que eu, 3 anos do que eu. Então eu falei assim, cara, essa molecada já treina muito antes que eu. Eu estou atrasado, na minha mente, eu estou atrasado. Se eu quero competir no nível alto daqui a alguns anos, eu tenho que treinar mais do que eles. Então eu me estimulava a treinar. Então eu acordava às 6 da manhã, 6 da manhã eu acordava, pegava a bicicleta, ia para academia, para dar aula de manhã cedo. Aí depois eu treinava, aí o cara, pô, tu é muito grande, muito magro, você precisa forte, então você vai se machucar, cara, porque você não tem uma base atlética. Aí eu, pô, fazia, o que eu tenho que fazer isso aqui? O cara botava na musculação para fazer trabalho de reforço muscular, eu fazia. E aí eu saía daqui correndo para fazer cursinho para vestibular e saía correndo lá para a Globo, porque eu era estagiário da Globo, correndo para a Globo, voltava, fazia posição. Cara, era uma loucura. Era uma loucura. Eu acordava às 5h30, só ia dormir meia-noite. Isso de segunda a sábado, velho. Entendeu? Então, em domingo a gente treinava ainda. Domingo a gente treinava. Bolão não ia não, achava que a gente ia treinar, precisava na porrada. Então, eu treinava todo dia. Eu treinava todo dia. Mas mas inconscientemente, eu vou explicar por que inconscientemente. Porque eu queria ser bom para atingir o nível dos caras que já tinham mais tempo do que eu, porém, eu não almejava ser professor de jiu-jitsu. É bom que fique claro. A minha pretensão nessa época era fazer jornalismo, visto que eu já estava na Globo fazendo edição de imagens, edição de VT, não sei se eu editava, né? E aí eu falei, pô, não... Entendeu? Era a minha segunda opção. Terceira, talvez. Entendeu? Então eu fazia aquilo por pura paixão. Eu fazia aquele esforço todo por paixão. Só que eu comecei a ter um desenvolvimento muito rápido. Dentro do que eu treinava, né? Com muito esforço, cara. Pô, às vezes eu não tinha dinheiro para comer, cara. Eu ia no supermercado, eu comprava creme crack, banana e água de coco. Né? Porque naquela época a água de coco era barata no Rio de Janeiro, hoje em dia é a fortuna. É água de coco, entendeu? E comia aquilo, era meu almoço, velho. Aí só que, cara, aí que tá o negócio. Você tem o que eu até falo hoje em dia, eu estou até preparando um material, um trabalho de um livro que espero que vire um livro sobre a minha vida de luta, sobre a minha visão sobre as artes marciais e como o lutador pode viver da luta, né? Mais ou menos isso. Então, não expor para vocês. O que acontece, cara? Eu tinha todas as possibilidades de não continuar no jiu-jitsu. Se você pensar, analisar a minha vida, né? Começou tarde, não tinha dinheiro para manter o jiu-jitsu, tinha pressão em casa para trabalhar e ganhar dinheiro, enfim, tinha outras perspectivas, estava dentro de uma empresa como a Rede Globo, que você podia ali vislumbrar um futuro ali dentro e melhorar de vida ali dentro. Eu tinha muitas oportunidades. Quando você tem muitas oportunidades, fica mais difícil você focar. Por exemplo, quando você pega um molequinho, um garoto de rede social, que ele olha para o lado, olha para o outro, ele não tem o que fazer. Ou é isso, ou é o fuzil, ou é o kimono, ou é o fuzil. Ele não tem pra onde correr. Ele foca naquilo como fosse o último praticamente da vida dele. É aquilo ou é aquilo. Então, você dá para ele uma oportunidade e ele agarra aquilo com unhas e dentes. Quando você, na sua mente, cria várias oportunidades, ou você tem outras possibilidades, para manter o foco é mais difícil. Para você se manter focado é mais difícil. Você tem que estar muito firme, muito certo daquilo que você quer. E aí, cara, as coisas foram acontecendo. Eu observei o seguinte, cara, eu tô aqui treinando, dando aula, fazendo as coisas, mas as coisas não estão acontecendo. O que está errado? Foi aí que teve a minha grande sacada. O Valide, faixa roxo, marrom, já obtendo sucesso de patrocínio. Aí eu falei, pô, esse cara consegue isso, rapaz, eu consigo também. Aí eu comecei a observar o que ele fazia e tal. Falei, mas peraí. Aí eu peguei fiz um currículo vitae normal de empresa,
Coloquei um currículo vitae. Lembra que naquela época era tudo mais difícil, né? Com menos recursos. Fui lá e fui numa lanchonete. Olha só, eu sou esse cara aqui, eu treino ali, eu dou aula aqui, eu participo de competição, tal. Pô, você pode me dar o café da manhã? O cara, pô, ela é minha, pô, botar meu nome no kimono. Aí o malandro levava o kimono, abria o kimono, mostrava pro cara onde o kimono dele ia ficar. Pô, legal, rapaz. Pô, aí, vou te patrocinar, vou dar o café da manhã pra você. Aí eu falei, beleza. Aí ele me dava lá, ia no negócio de fazer uma silk, né? Fazia, botava o kimono, levava o dia seguinte para ir lá aqui, aí ele tirava foto, aí botava foto no mural da foto, né, física mesmo, né, no mural da lojinha dele, aí eu ia lá, tal, levava cliente para ele, levava aluno para ele, pô, ó, teu cara. Aí eu, beleza, falei, pô, agora eu preciso almoçar, né? Aí eu fui no restaurante, ia no restaurante, pô, mesmo com a mesma história. O cara, pô, legal, pô, almoça aí, comida, pô. Pum. Cara, nessa aí eu, pô, agora preciso me vestir, né? Preciso de um kimono. Aí falei, eu quero um kimono, vou te dar um kimono por ano. Aí eu fui na lojinha de roupa, surf. Aí eu falei, pô, cara, eu só posso ser surf, você não pode ter jiu-jitsu, não. O cara, meu irmão, jiu-jitsu e tal. Falei, pô, aí tinha um cara, não, jiu-jitsu é legal, eu sei que esse cara competiu lá comigo no campeonato tal, legal, pô, dá pra ele apoio pra ele. Aí botei, ganhava 4 bermudinhas, 2 camisetas. E eu comecei a, pum. Quando eu via, eu almoçava, eu lanchava, eu jantava, eu já tinha as bermudinhas para ir à praia, para ir pro treino, já tinha camisetinha, já tinha o kimono. Eu comecei, já não gasto mais dinheiro com isso. Tudo que entra agora é para mim. Aí eu comecei a vislumbrar. Comecei a vislumbrar, observar, competir, ganhava as medalhas, levava para os caras, eu tinha o senso de marketing, de retornar ao patrocinador, não é? Não é só sugar ele, ia lá, mostrava a medalha, deixava a medalha para ele lá. Eu, inclusive, nessa brincadeira, eu perdi muita medalha, né? Muita medalha. Porque eu deixava lá com o patrocinador, ele botava exposto lá, e eu não quer pegar, e acabou que a vida ia passando, perdi a medalha lá. Aconteceu de perder umas 4, 5 medalhas, troféus, justamente nisso. E aí eu deixava lá exposto, né, para o cara que fazia foto. Para mim era legal, entendeu? Minha exposição. Não tinha internet, né? Então, e aí eu fui crescendo no jiu-jitsu, né? Fui crescendo, competindo, ganhando, perdendo, mas estava sempre ali observando um, Ô, observando. mestre, desculpa Sim. te interromper. Nessa fase era fora do Carson, então? Você estava treinando ainda fora? Já eu estava no bolão. Era a Ah, equipe do tava com o bolão. bolão. Exatamente. Eu ganhei a faixa azul das mãos do Carson. E aí depois eu parei logo depois. E quando eu retornei, eu já retornei no bolão com essa história que eu contei para você, que eu não me adaptei muito no horário que estava no Carson, o bolão tinha saído. E aí eu fui pro bolão de azul. Aí ganhei a roxa no bolão, e aí ganhei a marrom. Na marrom, o bolão juntou com o Murilo Bustamante. Juntou e virou a Rio Jiu-Jitsu Clube, que era uma academia no Leblon. O bolão saiu de Copacabana, foi para o Leblon, os dois montaram uma academia chamada Rio Jiu-Jitsu Clube. Academia, inclusive, que foi campeã brasileira na época, academia que foi faixa azul e roxa, dominava. A gente batia de frente com todas as academias, até com a Castle, com a Barra Grace, na época, pra gente era a Barra Grace, né? Virou Grace Barra depois. E aí a Barra Grace, a gente batia de frente com todo mundo. Rio Jiu-Jitsu Clube. Aí o pessoal chamava de Mulão, Murilo Bolão. Era o Mulão, tinha o Marcel Ferreira, que foi para mim o pai do berimbolo, entendeu? Tinha vários caras bons, entendeu? Sérgio Ferrari, e aí todos os caras do Carson sabiam que tinha uma molecada muito boa treinando lá. Então ia treinar com a gente lá. Então o Valide, a Mauri, o Zé Mário, o Libório, o De La Riva, todo mundo ia lá no Murilo Bolão treinar. Todo mundo. Então a gente começou. Aí eu tive uma reaproximação com a tropa de elite do Carson. E aí até inclusive alguns campeonatos não lutavam entre si, porque criou uma empatia ali, né, com o pessoal do Carson. Mas tipo, a gente treinava direto, pô. Eu cheguei uma época eu treinava todo dia com os caras do Carson. Todo dia eu treinava com o Zé Mário, todo dia eu treinava com o Murilo, com a Mauri, todo dia eu treinava com o Valide, todo dia eu treinava com o Jucá, com os caras da época lá, e treinava com os caras, porque os caras iam buscar treino lá. Porque era uma molecada de azul a roxa, era uma molecada muito competitiva, que o Bolão e o Murilo tinham. E alguns pegando a marrom, era um time muito forte, gente, realmente na época aqui no Rio de Janeiro, que a galera do Rio de Janeiro lembra bem desse time, era um time muito forte, que era Rio de Clube, era chamado Mulão. E aí, mas logo depois, aí eu comecei a crescer ali, cara, porque aí eu comecei a ter
tem uma alça-massa muito pesada. Eu comecei a treinar com os caras do Carso, Libório, meu jiu-jitsu começou a evoluir muito grande, um nível muito alto. Hoje, todo dia, o Maurizinho grandão, né? O Maurizinho que treinar com um cara grande, por quê? Eu tinha uma guarda muito boa na época e eu fazia uma guarda, minha guarda era muito fluida. Eu tanto fazia trabalho de guarda-aranha como fazia de La Riva. Eu variava muito da aranha para de La Riva com muita facilidade. E também estava trabalhando a guarda do bolão, que era a guarda de gancho, né? A butterfly. Então, eu consegui trabalhar muito bem essas 3 guardas. Porque eu treinava muito essas guardas. E, pô, cara, eu fazia o jogo do castelo, que lutava com os caras. Eu fazia o jogo do trave, que lutava com os caras. Eu fazia o jogo do roleta, que lutava com os caras. Então, os caras, pô, esse cara aí, eu era coringa. Então, cara, isso para mim, eu apanhei muito. Os caras foram ótimos para mim. Porque eu simulava a guarda dos caras para ajudá-los a treinar. E eu evolui muito. Pô. Treinar com o Libório é uma máquina, um rolo compressor. O Murilo é técnico demais. Então, você treinar com esses caras, a maioria é um competidor nato, cara. O Valide não desiste. Só matando Paraíba. Entendeu? Então, os caras não é mal. Então, cara, treinar com os caras, não tem como você não evoluir. E aí, o meu grau evolutivo nessa época foi um salto assim assustador, né? Mas nessa época eu já estava fazendo preparação física. Aí, qual foi o gatilho? O gatilho que teve o primeiro ia ter eu fui campeão estadual e fui vice-brasileiro. Aquilo doeu no coração. Eu não acreditei que eu tinha perdido o brasileiro com o Daniel Simões, o Daniel Grace. Eu fiquei aquele engasgado, meu irmão, tem que treinar mais que eu treinei judô, aí comecei a treinar judô com o mestre De Luca, comecei a treinar muito naquela época e pintou que ia rolar o primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu. Primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu. Até então, eu era um cara que já não tinha custo para treinar jiu-jitsu, mas não ganhava dinheiro com jiu-jitsu. Eu era um amador e não tinha custo com jiu-jitsu. Mas aí ia acontecer o campeonato mundial de jiu-jitsu, que é uma história legal de contar para os amigos aqui da mesa marcial. Estou sendo muito, muito longo, tá. Não, tá ótimo. Aí, não, tá excelente, tá excelente. O que aconteceu? O Mundial de Jiu-Jitsu. Vai ter o primeiro Mundial. E aí eu já estava tudo de patrocínio. Aí eu falei para um amigo meu, cara, a gente precisa dar um salto de patrocínio. Agora vai ser campeonato mundial. A gente precisa custear esse treinamento. Não tá dando, eu não quero ficar dando aula direto, cara. Aula particular, eu tava aula particular nessa época, da aula de manhã. Eu tô cansado pra caramba, cara. Eu tava cansado já. Eu tô cansando pra caramba, bicho. Preciso ganhar um dinheiro, meu irmão. Pô, lá em casa, ele tá batendo na minha porta lá, porque eu preciso ganhar um dinheiro. A gente, o que a gente pode fazer, cara? A gente pode fazer. Vamos começar a buscar patrocínio, cara, maiores. Acho que a gente já tá com muita medalha, muito título, a gente já pode buscar patrocínios maiores. Aí começamos a correr atrás de patrocínio. A um amigo, eu conheço, a minha mãe conhece o gerente geral da Minalba, que é o Mago Mineral. Vamos lá. Aí levamos um currículo pro cara. Falamos, o cara, vou patrocinar vocês. Toma aqui um dinheiro. Vai, isso é. Aquilo já deu um estímulo. Aí vamos lá, não sei o que é outro, os caras foram patrocinar pelo Bob's. Aí começamos a movimentar. E aí de porta em porta, sem medo, fazer currículo, levar medalha, levar uma mochila com as medalhas toda, kimono, tudo, para mostrar o kimono como era, né? Então, a gente tinha essa ação de marketing, sem ter o estudo do marketing. É uma parada intuitiva, de fazer acontecer, de não ficar na zona de conforto. Ali, tá tudo bem, eu tenho uma marca que paga minha inscrição de campeonato, eu tenho uma marca que me dá kimono, eu ganho meia dúzia de roupa por mês, tá bom para mim? Não. Eu tenho que buscar melhorar sempre, não pode ficar na zona de conforto. Isso eu sempre tive na minha mente. Eu falei, cara, vamos embora. Aí eu estimulava a galera, vamos lá. Quando eu abri uma revista Fluir, na época, uma revista de surf, e aí eu sempre fui, minha frustração, eu tenho 2 frustrações na vida. Uma não ter sido arquiteto e outra não ter sido surfista. Entendeu? São 2 paixões para mim. Eu adoro ver surf, vejo campeonato de surf e arquitetura. Eu adoro arquitetura. Enfim, coisas do Carlão. E aí, cara, eu vi a revista do surf, eu falei, cara, olha, tinha uma foto, eu lembro como fosse hoje, do Macaco, do Godoy e de mais um outro, cara, em cima de uma Mitsubishi. A marca era Brabus, que era uma concessionária de carro, que nem sei se tem mais em São Paulo. Aí eu falei, cara, os caras são faixa roxa, faixa azul, patrocinar para essa marca aí. Eu falei, peraí. Aí, São Paulo é o caminho, velho. São Paulo é o caminho. O cara, São Paulo, pô, São Paulo. Não, olha isso. Olha aqui. Aí os surfistas, todos patrocinados, eu falei, pô, peraí, brother. Vamos lá.
vai ter aqui uma feira de surf. Vamos embora, vamos embora. Botei pilha, ninguém quis ir, só um quis. Só um topou o desafio. Aí eu falei, aí eu abri a carteira, eu falei, eu tenho dinheiro para comprar a passagem de volta e para comprar o almoço. Aí eu tenho dinheiro aqui para passagem, para o almoço e para janta. Divide a janta. Vamos embora? Vamos embora. Pegamos o pegamos o ônibus aqui, o ônibus de noite, treinamos, pegamos o ônibus de noite e fomos para São Paulo. Chegamos em São Paulo, no Tietê, não sabíamos chegar lá e pergunta para um, pega o metrô, chega lá, meu irmão. Estava abrindo a feira, não tinha nada abrindo a feira. Na Bienal ali, sabe? Aí a gente foi, meu irmão, na feira, entramos na feira, aí cheio de marcas, stand gigantes, nunca tinha visto aquilo, de surf. Aí eu lembrava das marcas que eu tinha visto, as marcas na revista, eu levei a revista, eu sabia das marcas que estavam sempre anunciando. E aí a gente começou, a primeira marca era a Mormai. E aí o Morongo, né, o dono da Mormai, pô, recebeu a gente, muito maneiro, mas não é da Mormai. Não é da Mormai, cara. Uma Mormai é surf, esporte aquático, uma boa sorte para vocês. Aí deu uma camisa pra gente, um presente, pô, valeu aí, vamos lá. Aí fomos na outra marca gostou pra caramba. Pô, gostei disso, tal, tal. Mas não fechou nada, dobra no cartão, a gente pra conversar. Fomos numa outra marca, mesma coisa, cartão, vamos conversar, gostei de vocês, tal. Cara, eu tô passando assim uma marca, eu olho um stand, a marca era Australian Down South. Era uma marca de surf. Cara, aí eu entrei ali, aí eu tava o cara assim parado. Aí eu falei, tudo bem, eu poderia falar com um gerente de marketing? Aí o cara, pô, tu quer falar o quê? Eu falei, cara, não, cara, eu sou do Rio de Janeiro, eu tô vendo pela carioca, até carioca, a pessoa brincar comigo. Aquela coisa que Paulista gosta de fazer com carioca, né? Zoar o sotaque. Aí eu, pô, sou do Rio de Janeiro, que a gente é do Rio de Janeiro, somos do jiu-jitsu. Aí ele é mesmo do jiu-jitsu, pô, o jiu-jitsu tá começando a bombar aqui em São Paulo. Tá começando a ter que crescer em São Paulo, pô, tá começando a aparecer aqui. E, pois é, então, a gente veio buscar patrocínio. Cara, é mesmo, cara, que legal, pô. Cara, olha só, talvez o dono tá aí. Vamos trocar uma ideia com ele? Aí a gente foi trocar ideia com o dono. Aí sentamos com o dono. E aí, quem são os caras aqui? Esses caras são do jiu-jitsu do Rio de Janeiro. Ih, rapaz, jiu-jitsu, pô, não sei o quê. Aí comecei a brincar, tal, tal. Conversar, a gente começou a conversar. Eu comecei a vender o peixe. Pá, 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 pá. Aí um amigo meu foi, pá, pá, endossou, tal, tal. Ele olhou pra mim assim, olhou pra gente. Pô, cara, aí, vou apostar em vocês. Foi o seguinte, cara. Eu vou te dar uma grana para você pagar a inscrição e vou te dar uma grana em roupa. Cara, ele falou grana em roupa de inscrição, mas ele falou um valor. Eu falei, pô, cara, deve dar mais 5 peças, né? Eu falei assim, mas aqui não dá, não. Então foi o seguinte, vai amanhã na fábrica, que lá a gente conversa melhor. Eu falei, pô, a gente está querendo mais uma grana de ajuda de custo também, não é só inscrição. Então vamos, vai lá na fábrica amanhã. Não deixa de ir. Vai na fábrica. Aí, vamos ficar onde aqui? Ah, a gente não tinha lugar para ficar. Não, a gente ia ficar no hotel. Tá bom, então, vai na fábrica. A gente não tinha dinheiro. Eu olhei para aí, saímos de lá. Ah, mas ele falou assim uma coisa. Não pode ir em nenhuma outra marca. Que eu vou saber se vocês forem outra marca. Pode ir embora da Bienal. Pode ir embora. Aí deu uma roupa, uma camisa pra gente, deu não sei o quê. Ó, pode ir embora da Bienal, mas não pode ir em outra marca. É só a minha marca agora. Agora você só pode usar por mim. Aí eu achei aquilo estranho. Aí, amigo meu, cara, vamos apostar no cara, vamos lá amanhã. Tal, tal. A gente tá cheio de cartão aqui mesmo. Se der errado, depois a gente pode. Eu falei assim, cara, mas como a gente vai ficar aqui em São Paulo sem um tostão, velho? Cara, eu mesmo esquecido disso. Aí mesmo o que a gente ia fazer? Aí ele pensou, ligou para aí mesmo. Ligou não. Ele lembrou que tinha um amigo dele que estava morando em São Paulo, da família, da mulher dele. Vamos lá, não sei o quê. Aí pega aí o orelhão, papai liga pro cara, o cara, aí tá, pode ficar aqui. Enfim, cara. Conclusão, a gente conseguiu. Quem salvou a gente, mentira, eu lembrei agora, quem salvou a gente ficar lá, sabe quem foi? Cara, um cara que tinha entrado no Carson. E ele estava morando em São Paulo na época. Alexandre Frota. Foi ele que salvou a gente. Foi ele que salvou a gente. Alexandre Frota. Ele falou assim, meu irmão, pô, sou do Carson, tá tranquilo, não sei o quê. Pô, fica na casa do cara trabalhar comigo. Fomos para casa desse amigo meu, do cara que ele mandou, a gente para casa do cara, fica na casa do cara. Foi isso, lembrei aqui. E dormimos lá, acordamos cedo, pegamos. Aí o cara, ih, cara, onde Taboão da Serra é longe pra caramba, meu irmão. Você tem que pegar, sei quantos ônibus. A gente pegou 2 ônibus, foi para Taboão da Serra, para a fábrica.
Chegamos na fábrica para encurtar a história. Entramos lá, aí o cara falou assim, ó, vocês são patrocinados, vamos patrocinar vocês, eu vou dar aqui para vocês aqui, vamos dar a dinheiro de hoje, R$ 500 para vocês e mais R$ 500 de roupa. Algo assim. Aí eu, pô, 500 reais, tá bom, né? Com a mão na frente e atrás, voltei com 500 conto, mais 500 de roupa, 5 pecinhas de uma, 7 pecinhas da outra. Quando a gente chega a pegar, não eram R$ 500 de roupa a preço de final, era preço de fabricante, velho. Então eu tinha um guarda-roupa, a gente voltou com 4 malas, assim, ó. Cada um com 4 malas de roupa, rindo à toa. Aí eu falei, cara, irmão, é São Paulo, brother. São Paulo é o lugar. A gente conseguiu a sorte grande. Aí voltamos, por super empolgados, fomos na Tama, kimonos da Tama. A gente precisa fazer um kimono específico, aqui estão nossas marcas, para patrocinar. Chegou lá, eu vi um kimono double face, que era um kimono dupla face, que era do judô. Porque o judô europeu, o judô europeu era permitido. Os caras lutaram com kimonos diferentes para poder distinguir um outro. O judô olímpico não era permitido, mas no judô europeu era permitido. Acho que era teste, eu não sei o certo. No circuito europeu era. E tinha um kimono desse lá, porque o Frederico Flecha, que era um atleta brasileiro de ponta, tinha acabado de retornar da Europa e trouxe aquele kimono e pediu para o Mauro fazer um kimono igual, double face. E eu, o kimono azul, quando eu li o kimono azul, eu falei assim, cara, isso é uma sacada. Eu quero estar de kimono azul no Mundial. Aí o amigo meu falou, você tá maluco, cara? Acho que eu quero kimono azul, nem ficar rindo de você. Aí eu falei, não, cara, imagina a exposição dos nossos patrocinadores, cara. Ninguém vai lutar de kimono azul. Todo mundo vai olhar pra gente, nossos patrocinadores vão ficar loucos com aquilo. Aí ele, mesmo, que sacada é isso? Aí eu falei, ó, você que é um cara bem articulado, vai lá no Carlinhos, na confederação, e descobre se tem alguma coisa de kimono no estatuto lá no edital, nas regras, né? Aí ele descobriu que não tinha nada falando de que cor. Tinha de padronagem, tamanho, tal, mas de cor não. Aí eu, agora foi, mano. Vamos botar o kimono azul. Aí só que o Mauro não conseguiu a tecnologia na época de fazer dupla face. Ele fez 2 kimonos, um branco e um azul, um alvejado, que a gente chamava na época, e o azul. Me deu os 2 kimonos, deu para cada um os 2 kimonos, e iríamos estrear no Mundial. A gente nem estreou os kimonos azul. Iríamos estar no Mundial. Chegou no Mundial, cara, eu mais pesado, né? Eu lutava peso absoluto, e esse amigo meu era a categoria mais leve, era galo. Ele chegou primeiro, obviamente, no Mundial. Quando eu chego lá, ele tá quase chorando. Eu falei, o que aconteceu, brother? Perdeu? Não vi tua luta, pô. Que saco. Não, nem lutei ainda, cara. Vai correr agora minha luta, marrom vai começar agora. Cara, o que foi? Carlinhos não vai deixar a gente lutar de kimono azul. Eu botei o kimono azul, ele me expulsou. O Carlinhos me expulsou. Eu falei, que isso, cara? Então bota o branco, pô. Cara, mas eu não trouxe kimono branco. Aí eu falei, como é que é? Tu não trouxe o branco? Não trouxe kimono branco, só vim com azul, que eu tinha certeza que ele ia me deixar lutar, porque não está escrito nada lá no azul. Aí eu falei, cara, se eu lutar de kimono branco agora, eu quebro meu amigo. E nós tínhamos muita coisa em jogo ali. Ele, pai novo, pô, precisava responder em casa que o jiu-jitsu ia dar certo, enfim. Nós tínhamos patrocinadores grandes, Minalba, ele tinha Bobs, sabe? Pô, cara, era muita coisa. Essa marca nova, que era pra gente, aquela marca Austrália Down South, de surf, dando dinheiro pra gente, nego dando dinheiro, coisa que faixa preta não tinha, a gente já tinha de patrocínio. Era muita coisa em jogo, era uma carga emocional adicional. Eu falei, cara, se eu trair meu amigo agora, eu não vou conseguir olhar pra minha cara. Eu vou fingir também que não tem kimono branco. Eu vou deixar o kimono branco aqui, porque o que eu levei os dois? Para lutar uma luta com um, luta com o outro, né? Aí eu falei, vou deixar aqui e vou de azul lá. Aí quando nós nos aproximávamos, assim, o Carlinhos viu, pode sair daqui com esse negócio de kimono azul. Aí falou pra caramba. Aí eu respirei, eu falei, pô, preciso ter inspiração agora para falar com ele, cara. Vou ter que quebrar o Carlinhos, vou ter que dobrar o Carlinhos, cara. Aí ele falou. Aí eu falei, mestre, eu posso falar uma coisa com o senhor? Aí ele, o que foi? Mestre, nós lutamos todos os campeonatos seus. Estão sempre aí beliscando o campeonato, ganhando um, perdendo o outro, tá sempre na cabeça. Eu sei disso e tal. Eu falei, pois é, mestre. Pô, mas sabe como é o sobrenome? Aí ele parou assim. Não. Pô, não é Grace. Eu não tenho as oportunidades que o senhor tem. Cara,
Ali, pau! Peguei o Carlinhos pelo meio. Ali, parou, olhou para mim, olhou pro Tetel. Outra, vocês são pai. Ele falou que ele parava ver aquele jeitão, ver que com esse Carlinhos, sabe? Porra, rapaz! Porra. Aí pensou assim, começou a matutar, ele vai estar já planejando na mente dele o que queria falar, né, para as pessoas, né? Aí ele, pô, esse patrocínio. Aí o Tetel puxou o contrato da Minalba. Aí ele olhou assim, aí que foi aí ele, pô, se a Minalba patrocina 2 garotos aqui e o Mundial entrando, pô, esse a Minalba pode ser patrocinador do evento. Se eu não deixar a Minalba entrar, amanhã ela pode me bater na porta, eu posso precisar dela, ela não vai entrar. Ele foi sacar. Ali o mundo passou na mente dele, né? E aí ele bota o kimono lá. Aí botamos o kimono. Aí ele parou o campeonato. Parou o campeonato mundial. Era campeonato mundial, sábado, faixa roxa e faixa marrom. Lotado. O ginásio do Tijuca Tênis Clube lotado. Primeiro mundial. Vocês não estão entendendo. Era a gente pulando assim de tanta gente. E lembrando que não é que nem hoje em dia. Hoje tem uma infinidade de faixas pretas, né? O faixa preta era uma elite. Então, a roxa e marrom era a ebulição, era o que mais tinha. Era a ebulição. Azul sempre vai ser. Roxo e marrom é todo mundo queria ver. Todo mundo queria ver o roxo e marrom. Porque eram os caras que estavam chegando ali, né? Daqui a pouco estavam na preta, então todo mundo queria ver. A atenção era muito grande para essas duas divisões, né? E aí, cara, para mim foi uma grande visibilidade. Na época a gente só tinha a Kiai, a Tatame e a Grace Magazine. As 3 noticiaram. Foi muito bom para mim em termos de repercussão. Eu fui campeão mundial, o Tetel foi vice-campeão mundial. Retornamos a marca ao estado da South. Lá os caras ficaram muito felizes com o nosso campeonato. Mandaram lá, eles pagaram a passagem para nós irmos para São Paulo. Fomos para São Paulo, muito bem recebidos. Fomos assinar o contrato. Mas antes de assinar o contrato, ele perguntou... Aí eu falei para ele que ele lutar vale tudo agora. Aí ele falou assim, puto, que lutar vale tudo? É mesmo, então eu tenho um negócio para você. Foi ali que deu a minha guinada. Porque aí ele falou assim, você não vai ser patrocinado para o Estado da South. Eu estou lançando uma nova marca. Que você vai ser o primeiro cara a usar essa marca. Que você vai ser meu grande propaganda. Que você mostrou atitude no que você fez, vir aqui. Você falou para mim que ia ser campeão mundial. Voltou aqui. E vai falar que o luta vale tudo. Então, tudo que você fizer, eu acredito, porque você tem atitude. E essa marca é para quem tem atitude. O nome dessa marca vai ser Red Nose. E aí eu lancei a Red Nose no mercado mundial. História, sensacional. Né? Sensacional. Nossa, história, meu. Que história de vida, cara. Eu achei que conhecia a sua história. História de vida, foi loucura, mas foi bacana, foi uma construção, né, cara? Você acreditar. Por isso que quando eu tenho um pouco de impaciência, eu tive que me controlar em relação a isso. Quando eu vejo uma pessoa colocando obstáculos para conquistar alguma coisa, alguém que tem talento se sabotando, colocando muitos obstáculos. Porque eu sou pobre, porque eu sou isso, porque eu moro lá na periferia e ninguém vai me olhar. É lógico que as dificuldades existem, é lógico que é uma sociedade cruel, mas quando você realmente está confiante no que você é capaz de fazer, quando você realmente acredita em você, quando você tem fé, cara, o céu é o limite. Eu sou prova viva disso. Exemplo, né? Sensacional. Mestre, a gente está chegando aqui com a 1 hora já de duração. Caramba, eu falo muito, rapaz. Comentarista é um problema, velho. Comentarista é um problema, velho. Você está do outro lado, agora é um desafio, né? Não, mas eu ia te propor o seguinte, Carlão. A gente pode continuar na semana que vem, não sei como é que você vai estar. Tem que continuar isso daí, hein? Mas com a sua história dá para montar uma série Carlão Barreto aqui no Mesa Marcial. O cara fala pra caramba aí, né? E tem muita história e tem muita coisa para compartilhar com a gente. Eu queria depois explorar, numa outra ocasião, o seu desafio como atleta, do próprio jiu-jitsu, depois como profissional do UFC, como comentarista, você foi árbitro também, então você respira arte marcial, você tem muita coisa para passar. A minha vida toda, né? Eu dediquei muito tempo da minha vida para as artes marciais.
E é legal porque quando eu realmente acreditei que essa seria minha vida dentro desse mundo das artes marciais, tudo que eu fiz em sequência foi dentro desse mesmo nicho. Eu não fui para Pois é. outro nicho, tudo que eu fiz. Então, quando eu parei de lutar profissionalmente, eu fui ser árbitro, comentarista, treinador. Então, tudo para mim gira em torno das artes marciais, né? As pessoas me conhecem muito como o cara do jiu-jitsu, super normal, super normal. Mas sabe que muita gente sabe que eu lutei K1, entendeu? Eu lutei Pois K1, é, tem entendeu? muita Pô, coisa. muita coisa. É a vida, né, dedicada ao esporte, mas graças a Deus, cara, tudo que uma única coisa que eu sei assim, que eu entendo perfeitamente, dentro da minha trajetória, é que tudo que aconteceu comigo tinha um motivo. Seja o motivo de aprender para poder compartilhar esse aprendizado, seja para crescimento pessoal, entendeu? Tudo teve um motivo, as derrotas, as vitórias, entendeu? Teve um momento que eu me perdi no caminho, isso é importante relatar na mente, não pode só contar as vitórias, né? Tem que contar também as derrotas, né? Claro. Eu me perdi no caminho, eu deixei o glamour dominar minha vida, deixei o sucesso me consumir. Eu não entendi o sucesso é um processo e o sucesso não pode ser só objetivo. O objetivo é o crescimento pessoal e profissional, a tua essência como um homem. Esse é o objetivo, você criar uma essência real como homem e deixar um legado por isso. E não é o sucesso. O sucesso é efêmero, entendeu? Ele passa, isso é certo. E às vezes você se consome por ele. Então, eu entendo muitos atletas que se perdem no caminho, porque eu passei por isso. Às vezes, quando eu tenho intimidade com um, ou tenho proximidade, eu tento ajudá-los, explicar como é que é o processo de derrota, de cair no poço, tem que se reerguer. Mas alguns não ouvem, outros sim. Mas é por isso que eu comecei, inclusive, que eu me formei em coach, né, para poder trabalhar isso de uma forma bacana nas minhas aulas de jiu-jitsu, poder ajudar as pessoas, não só com a arte suave, com as técnicas, com a aula, com exemplos, mas também com coach, para poder motivar as pessoas a serem melhores, não só em termos de tatame, mas na vida, né? Pô, perfeito. Mas, ô mestre, eu tenho uma coisa para colocar aqui, o que eu sinto da história do mestre, é que desde antes, desde você não, quando não tinha nem ideia de ser um atleta, você, paralelo ao seu trabalho, ao seu treinamento, você era um estudioso também, né? Você sempre, da Sim, história que você contou, paralelo aos treinos, era a escola, era o cursinho, era o trabalho na Globo. Então você veio sim, trabalhando sim. sempre paralelo, né? Sim, eu não era uma mente ociosa. Eu sempre procurei. E uma coisa que eu aprendi, que hoje eu vejo grandes nomes do mercado de trabalho, né, da área de TI, grandes nomes da área do marketing, da área do mercado financeiro, falarem que sempre procure andar com pessoas iguais ou melhores que você. Né? Isso sempre fiz, cara, intuitivamente. Mas meu pai que falava para mim isso. Pô, cara, você tem que andar com pessoas, não é interesse, não, é para aprender. Pessoas que podem te ensinar. Pessoas que só te Sensacional. consomem, você não consegue dar, porque você está o tempo todo dando a mão para essa pessoa, o tempo todo está puxando ela contigo. Então o peso é muito maior, meu filho. Meu pai, cara, ele só tinha o primário, mas falava inglês fluentemente. Entendeu? Aprendeu Cara, sozinho. Ele aprendeu moleque, ele para ganhar o dinheirinho dele, ele ia pro campo de golfe, ser caddy, né? Aquele ajudante de golfe, ser caddy. E aí ele tinha que falar com os gringos. Aí ele aprendeu inglês. Aí os caras davam um livro para ele, ele ficava lendo os livros e aprendendo a falar inglês. Entendeu? Então, aquilo, meu pai escrevia com as duas mãos, parecia letra de desenho. Entendeu? Porque ele achava que era importante ter uma caligrafia bonita para assinar no cheque. Olha que viagem. Entendeu? que Então, já loucura. falecido, já falecido. Então, eu tive essa coisa. Você tem que andar com pessoas iguais ou melhores que você. Não por interesse, mas para você aprender com essas pessoas. Essas pessoas têm acesso a uma informação, uma cultura que talvez você não tenha. Então, essas pessoas vão te levar para cima, porque elas têm essa cultura. Você vai aprender com elas e você vai acabar se equiparando a elas. E, com isso, o relacionamento vai ficar mais saudável. O relacionamento vai haver uma troca. Então, quando você é vazio, não tem nada para dar, você é excluído. Nossa, sensacional. Uma aula. Uma aula de vida aí, de sucesso, né? É bem isso. É aprender sempre, né, irmão? Aprender sempre, né? Outro dia, o menino, eu fiz uma live,
que até pode, a gente tá fechando aqui essa live, mas pode ficar, a gente já está de antemão aqui, aceito aí o convite de participar de uma próxima com vocês, vai ser um prazer, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de trocar informação. Eu falei para o rapaz que fez uma live comigo outro dia, de um site, ele vai ter um pequeno erro, se fosse conseguido fazer a live, e eu acabei explicando para ele, ele entendeu. O cara não me conhece, ele olha para mim, ele acha que eu sou inatingível. Não sou eu, não, Carlão, mas porque eu estou na televisão, porque eu sou conhecido, aí tal. Aí, não, o cara é um cara humilde ali, que faz o blogzinho dele e tal. Ele acha que eu não vou dar ideia pro cara, porque eu não sou ele não é tatame, não é um combate, não é Gracie Mag, que eu vou dar atenção. E ele já começou o papo comigo, você não vai me responder. Falei, pô, cara, já começa perdendo, meu irmão. Falei, bicho, como é que tu vai querer me convencer a acreditar no teu... Você já começa perdendo, já começa no negativo, meu amigo. Pô, começa confiante. Não é assim. Você tem que se apresentar confiante de quem você é, para que você tá vendendo algo para alguém. Entendeu? É uma venda. Você está se vendendo para que eu pare meu tempo para conversar com você e com o teu público. Então, se venda de uma forma adequada. Então, usando esse exemplo do corrido, eu deixo essa mensagem para as pessoas. Não para de se minimizar porque você é isso, aquilo, você não é conhecido, ou porque você é pobre, ou porque você é negro, ou porque você é judeu, ou porque você... Enfim, né? Cara, não se minimiza. Confie em você, tenha respeito para os outros, que é o mais importante, respeite os outros. O seu limite termina quando começa do outro, respeite as pessoas, e seja confiante em você. Confie, se você é capaz, mostre sua capacidade com exemplos, com atitudes, não com blá blá blá. E com certeza você vai atingir seu objetivo. Porque se você tiver dúvidas sobre o seu potencial, amigo, pô, aí a coisa fica ruim. Você nunca vai andar para frente, vai sempre ficar num círculo vicioso, entendeu? Aí você tem que trabalhar em prol de um círculo virtuoso, de crescimento, para que você realmente, as pessoas boas, venham até você. Você atrair, você ter uma energia positiva com que as pessoas boas se atraiam por você e vocês possam juntos construir algo positivo, entendeu? As minhas melhores parcerias foram assim, entendeu? Então, é mais ou menos por isso. A mente tem que estar forte. Nesse momento de dificuldade que vivemos, da quarentena, às vezes o inimigo, né, fica jogando muitas setas na nossa mente, né? A gente fica pensando coisas erradas. Como eu falei lá atrás, e a gente tem, infelizmente, sempre valoriza muito a derrota, né, cara? A gente tem que... As dificuldades, os obstáculos, a gente tem que parar com isso. Tudo tem jeito, tudo tem jeito. Tudo não tem jeito à morte. Enquanto o jogo estiver acontecendo, tem jeito de virar o jogo. Quantas lutas aí a gente viu o cara perdendo a luta, o outro achou que tivesse ganho, tomou um soco, caiu duro. É isso. Enquanto a vida, a esperança. Só acaba quando termina, né, mestre? Só acaba quando termina. Eu fui árbitro, eu falava muito para os caras, olha só para a luta quando eu tocar em você. Quando eu falar não parou, luta. Não fica numa de querer me estar na posição encaixada, vai bater. Tá bom? Eu tô olhando. Só para a luta quando eu falar para. Exato. Quando eu não falar para, tá rolando a luta. É isso aí. É isso aí. Bom, mestre Carlão Barreto, gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui, uma grande honra mesmo. Uma lenda do esporte brasileiro, uma lenda do jiu-jitsu, né? Espero que a gente possa continuar aí a nossa conversa. Tem muita coisa para a gente, né, compartilhar com quem está nos assistindo. E Luciano Sabato, muito obrigado pela presença também. E Rodrigo Eu que agradeço. Giardola, mais uma vez. Obrigado. Obrigado ao mestre aí, uma honra, uma aula. Esse eu posso realmente chamar de mestre, que é aquele que ensina, e hoje eu aprendi muito. Então é um grande mestre mesmo. Obrigado. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, dos familiares de vocês. Amém. Mantenham a mente forte, a mente blindada. Obrigado, mestre. Até a próxima Conexão Marcial. Obrigado, lembrando que a gente está com o apoio da Black Ball Kimonos, né? E com a parceria aí da Sabato Jiu-Jitsu. Obrigado, mestre. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até Amém. mais. Fiquem bem. Mestre. Obrigado.